repita para si mesmo: não tenha inveja dos maus. Diga isso aí. Isso está em Provérbios, capítulo 24, versículo 1. É um versículo que deveria estar marcado na nossa Bíblia, porque nós estamos nos tempos complicados, onde as pessoas têm imitado aquelas que deveriam evitar. E ao invés de procurarem uma vida de conversão, elas estão entrando em caminhos de perversão. Então a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 24 de Provérbios, versículo 1: não invejes os maus, nem desejes estar com eles. E na Bíblia, o que significa mal? O mal aqui não é aquele que fica fazendo só maldade, não. Na tradução de Provérbios, o mal é aquele que busca ser feliz longe de Deus. É aquele que encontra o seu prazer nas coisas da terra e não tem tempo, e não lembram, e não olham para as coisas do alto. Com certeza a pregação de hoje ajudará muitos em casa e muitos aqui a compreender a prosperidade de algumas pessoas que não têm fé. Se no tempo que foi escrito o Saltério, agora eu já estou no Salmo 72, isso já era gritante para a sociedade, imagina hoje, milênios de anos depois, onde algumas pessoas podem questionar a Deus. E questionam a Deus, porque já chegou muito a mim, questionamentos do tipo: eu rezo, eu estou tentando levar a minha vida a sério, eu não passo a perna em ninguém, eu tento ter um contato com Deus, mas a minha vida não está fácil, minha vida está difícil, as coisas não estão dando certo para mim. Mas eu olho algumas pessoas que não rezam, não vão à igreja, estão vivendo uma vida totalmente contra o que diz a palavra, e são pessoas felizes, estão com dinheiro, com saúde, passeando, trabalhando. O que está acontecendo? Se você nunca perguntou isso, o salmista, ele pergunta. O salmista, ele vai indagar a Deus por que ele, sendo bom e religioso, ele tem uma vida difícil, e ele está vendo pessoas que não têm religião e que não rezam com uma vida muito fácil. E se isso está na Bíblia, lá no livro dos Salmos, imagina no contexto em que estamos vivendo, onde os seus filhos, principalmente as crianças, são bombardeadas o dia inteiro para seguirem exemplos que vivem uma vida totalmente longe de Deus, totalmente longe dos valores cristãos. E é interessante que o Salmo 72, na Bíblia com tradução hebraica é o 73, você em casa, abra a sua Bíblia, você vai querer marcar muita coisa aí. Aqui nós temos o terceiro livro, que é do Salmo 72 ao Salmo 88. E o título deste Salmo é que me chamou a atenção: o mistério da prosperidade dos maus. Há um mistério aí, Uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não pratica religião nenhuma, uma pessoa que tem uma vida louca, e é bebida, e é droga, e é noitada. A pessoa está vendo uma vida de glamour, com pompas, com entrevista, e o dinheiro só chegando. E uma pessoa ali com Deus, uma vida um tanto difícil. O Salmo, ele responde, e é interessante, porque o salmista está revoltado. E o salmista, ele vai então indagar a Deus a respeito desta situação. O que está acontecendo? Então o Salmo vai dizer o seguinte: primeiro o salmista vai dizer: como Deus é bom para com os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm um coração puro. Então primeiro ele vai dizer o que nós devemos saber, o que nós devemos buscar. Nós devemos buscar um coração reto e um coração puro. Então repita comigo: dai-me, Senhor, um coração reto, um coração puro. Só que aqui vai ter um detalhe. Quando você falar para o seu filho assim: ô filho, vem cá, adolescente, tenha um coração reto e tenha um coração puro, porque Deus abençoa pessoas assim. Pode ser que eles te respondam como vão dizer aqui no Salmo: mãe, a senhora tem um coração reto, meu pai procura ter um coração puro, e nós estamos numa pindaíba, viu? A gente aí na missa, rezando, não estou vendo nada, mas eu acompanho pela televisão tanto artista
cantor, cantora, pessoal levando uma vida igual o diabo gosta, mas uma vida vitoriosa, uma vida de fartura, uma vida de saúde. São pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas invejadas. Só que o salmo está começando, porque o salmista, no versículo 2, ele vem com uma palavrinha mágica, é a palavrinha contudo. Deus falou isso, 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 eu tenho feito isso, isso e isso, contudo, para mim o negócio está feio. Ele vai dizer no versículo 2, contudo, meus pés iam resvalar, por pouco não escorreguei. Cuidado, para que o seu pé não resvale. O que significa essa expressão? Nunca duvide da providência de Deus. Aqui a tentação do salmista é parar de olhar para a vida dele, olhar para a vida dos outros, e por causa da vida dos outros que não tem fé, ele começa a duvidar do seu Deus, das promessas de Deus e da providência de Deus. Então ele vai dizer assim, contudo, meus pés iam resvalar, ou seja, ia ceder à tentação de maldizer a providência. Por pouco não escorreguei, porque me indignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus. Ou seja, ele está numa vida difícil e ele está vendo os maus numa vida fácil. E aqui do versículo 4 ao versículo 9, ele vai relatar o que ele está vendo. Parece que o salmista escreveu o salmo hoje. Olha o que ele está vendo os maus. Pessoa que não tem fé, que não reza, ele vai escrever assim: não existe sofrimentos para eles. Seus corpos são belos, robustos e sadios. Do sofrimento dos mortais, eles não participam. Não são atormentados contra os outros homens, pois dinheiro não lhes falta. Eles se adornam com um colar de orgulho e se cobrem com um manto de arrogância. Da gordura que os incha, sai a iniquidade e transborda a temeridade. Zombam e falam com malícia, com maldade, discursam altivamente em tom ameaçador. Com seus propósitos, afrontam o céu e suas línguas ferem a terra. Então ele está relatando aqui o que ele anda vendo do comportamento dos maus. Numa tradução mais nossa, é como se ele dissesse assim: nós passamos um perrengue, eles não passam perrengue nenhum. Nós temos que contar quanto que nós recebemos por mês. O que eles não contam é dinheiro. Para eles dinheiro não é problema. Os problemas que nós temos eles não têm. São pessoas orgulhosas, porque tem coisas muito caras. São pessoas arrogantes, menosprezam os mais pobres. São pessoas inchadas de iniquidade, ou seja, não se convertem, não buscam mudança de vida, gostam do que fazem, falam com orgulho, afrontam o céu, quer dizer, Deus para mim tanto faz, eu sou o meu Deus, eu tenho o meu reino. Suas línguas ferem a terra. São pessoas que não temem nada e nem ninguém. Meus irmãos, eu não sei se você anda vendo o que está acontecendo assim, com um olhar mais crítico. Nós vivemos uma época muito difícil e muito complicada quando o assunto é a moral cristã, os ensinamentos cristãos, os valores cristãos. Porque tudo hoje parece que perdeu o freio e tudo que deveria ser evitado é ensinado e o que deveria ser ensinado é criticado. Nós tivemos agora, não vou dizer nome nem local, claro, mas um período de festas juninas. Deve acontecer umas festas julinas também, né? Mas nas que eu participei, fui numa escola confessional católica, as musiquinhas que a gente conhece, né? São João, São Pedro, Santo Antônio, vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica, hoje é festa de São João. A música que a gente conhece. Bem, um clima bem religioso, bem católico. Uma quadrilha com o nome dos santos, as bandeirinhas dos santos, etc. Uma professora que estava aí,
Ela dá aula numa escola pública. Não estou falando cidade nem onde, é um exemplo, mas é real o exemplo. E ela me dizia assim: padre, a minha alegria de ver a quadrilha hoje é minha tristeza de ver a quadrilha da outra escola que eu dou aula sábado que vem. Falei, qual o problema? Falou, primeiro problema, padre, todas as músicas que têm nome de santo não podem tocar mais. Falou São Pedro, São João, Santo Antônio, não pode tocar mais. Tem que substituir todas. Nós estamos pegando as músicas aí é de forró universitário para ensaiar os menininhos. E tem umas turmas lá pequenininhas que vão apresentar algumas músicas. Falei, quais são as músicas? Crianças de 8, 9 anos, a dancinha deles é aquela mulher chorona. Eita mulher chorona, né? A música não tem nada assim, tipo, imoralidade na letra, mas não tem nada a ver com uma criança de 5 anos. A letra não tem nada a ver com uma quadrilha onde você vai festejar o que é próprio da quadrilha. Interessante, porque a festa junina é para festejar São Pedro, Santo Antônio e São João. Só que eles tiram os santos e querem continuar festejando. Aí eles vão festejar o quê? O que eles vão festejar? Aí tem turmas do 8º ano, do 7º ano, que a quadrilha, com roupa de quadrilha, foi funk. Os pais constrangidos, os avós não estavam entendendo o que era a letra, porque eles não entendem hoje alguma insinuação que fazem. Quer dizer, e quando alguém disse assim, olha gente, vocês vão me desculpar, mas uma festa de quadrilha, vocês colocando funk pesadão, esse sertanejo universitário, letra fala de traição, de bebida, bebi até cair, bebi. Onde que estão as músicas de quadrilha? Esta é a colocação que deveria ser correta. Uma pessoa questionando, por que não as músicas de quadrilha? E a pessoa fez o questionamento. Muitos que ali estavam ficaram indignados pelo questionamento. O certo hoje é o funk. O certo hoje é o universitário. O certo hoje são essas letras que exaltam a traição, a bebida, o sexo livre. As pessoas acharam ruim a mãe pedindo para as crianças ali de 9, 10 anos, música de quadrilha. Qual que é o mundo que nós estamos vivendo? É este mundo. O que deveria ser exaltado é tirado, criticado e abafado, e o que deveria ser evitado, que é incentivado. E muitos pais gostam, e tira foto, e filma, e põe na internet, as menininhas pequenininhas dançando funk, os menininhos nem sabem o que é, senta, e essas fazendo assim, e os pais, pelo amor de Deus, e os pais filmando e achando lindo. Aí você vê, me desculpe a franqueza, né? Mas não vamos falar pai e mãe, vamos falar de genitor e genitora, porque alguém que vê uma criança de 4 anos, dançando funk pesadão, filmando e rindo, são 2 incapazes de serem pais e mães. Eles geraram a criança, mas educadores, catequistas, pais e mães estão há anos-luz do conceito que Deus espera do pai e da mãe. Aí, para não pegar tão pesado, é só você fazer uma comparação. Faça a transposição. Traga para hoje São José, Nossa Senhora e o menino Jesus com 4 aninhos. Eu quero que você imagine uma situação dessa, com José e Maria rindo, tirando um retrato do menino Jesus com 4 anos, dançando funk pesadão. Se você consegue imaginar uma cena dessa, está tudo muito bem. É por isso que hoje está tudo muito bem. Só não está bem ser cristão. Só não está bem rezar. Só não está bem ser católico convicto. Só não está bem praticar a palavra. Só não está bem conhecer doutrina. E isso não está bem. O resto está tudo muito bem. E é este o mundo que o salmista está questionando. Mas como, meu Deus? Nós que estamos levando a coisa certa, estamos levando? E os que estão levando a coisa errada, estão sendo exaltados e aplaudidos? E o salmo continua. Aí ele vai desabafar com Deus. E esse é um desabafo meu e seu também. E ele desabafa com Deus. Ele vai dizer com Deus, para Deus assim: é por isso que se volta para eles o meu povo e bebe com a avidez das suas águas. Ou seja, pessoas de Deus se voltando para as coisas do mundo. Pessoas de Deus querendo viver igual aqueles que não são de Deus. Estão entendendo? A pessoa está levando a coisa certa, ela está tendo uma vida pindaíba. A pessoa está levando uma vida errada, ela tem sucesso. Aí o salmista vai dizer, é por isso que eles se voltam para eles, o nosso povo. E eles querem beber da água deles.
Quer dizer, a água é a vida deles. E dizem então, ao questionamento, isso é a pessoa que reza vendo a vitória dos maus: porventura, Deus não sabe? Deus não ouve? Deus não vê? Deus, Ele tem conhecimento de tudo isso? É a pergunta que muita gente faz. Mas será, padre, que Deus está vendo o que está virando esse mundo? Deus está vendo o que está acontecendo? Assim são os pecadores, que tranquilamente aumentam as suas riquezas. Então, foi em vão que conservei um coração puro, e na inocência lavei as minhas mãos. Estão entendendo o salmo, sim ou não? O que ele está perguntando aqui? Falar uma coisa mais clara. É uma pessoa de Deus, que tem uma vida com Deus, tem uma intimidade com Deus. Ele está vendo a vitória dos maus, a alegria dos maus, pessoas que ele conhecia na fé, vamos colocar no nosso contexto, pessoas de igreja que nem a missa mais vêm, estão agora na bebida, estão agora na promiscuidade, na prostituição, no mundão. É isso que ele está falando. É por isso que o seu povo se revolta. Eles vão para eles, bebem da água deles, mas Deus não vê, Deus não sabe. Deus sabe dessas coisas. Os pecadores enriquecem com tranquilidade. Então, Senhor, foi em vão que eu conservei o coração puro? Foi em vão que eu fui à igreja toda semana? Foi em vão que eu li a Tua palavra? Foi em vão que eu tive uma vida de santidade? Foi em vão que eu rezei um terço? Então tudo que eu fiz foi em vão, porque os que estão errados estão no bem bom, e nós só levando. Foi em vão? Então aqui tem uma mudança no salmo. O cara está revoltado, né? O cara está revoltado. Mas não é para menos também. De vez em quando a gente fica revoltado também. O cara está revoltado. Só que ele diz no versículo 16. Atenção, onde que está a mudança da chave. Você tem que entender a mudança da chave do salmo. Você que está em casa, atento aqui na reflexão. Versículo 16. Reflito para compreender este problema. Muito penosa me parece essa tarefa. Quer dizer, é muito difícil você entender o que está acontecendo. Por que os bons são perseguidos e os maus exaltados? Por que quem reza está com dificuldade, quem não reza está com facilidade? Ele falou que é muito difícil ele entender isso aí. Até o momento, a virada, até o momento em que entrei no vosso santuário e em que me dei conta da sorte que os espera. Meus irmãos, preste atenção uma coisa. E nós temos alegria de estarmos aqui num santuário. O que significa santuário? É um lugar de santidade. É um lugar onde você busca santidade. É um lugar onde você vem se encontrar com Deus. Se você quisesse beber, estava no boteco. Se você quisesse comer, estava no restaurante. Se você quisesse relaxar, estava no cinema. Se você quisesse massaginha, estava no spa. Como você veio no santuário, o que você busca no santuário? Bênção, oração, contato com Deus. Enquanto ele, atenção, ele está fora do santuário, olhando essas coisas e comparando a vida dele com a vida dos outros, ele está revoltado. Quando ele entra no santuário, ele se desliga do mundo lá fora e ele se concentra nas coisas de Deus. Ele se concentra nas coisas de Deus. A Bíblia vai dizer: eu entrei no santuário, foi aí que me dei conta, não da sorte que me espera, porque da minha sorte eu sei a que me espera, a vida eterna, a vida com Deus, mas da sorte que espera os outros que estão vivendo uma vida farta sem Deus. E aqui ele vai responder o questionamento. Sim, está falando para Deus. Vós os colocais num terreno escorregadio, a ruína vós os conduzis. Eis que subitamente se arruinaram, sumiram, destruídos por catástrofe medonha. Hoje, quando nós falamos assim, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, São João Paulo II, Carlo Acutis e tantos outros santos e santas, nós sabemos o nome e muitos conhecem a história. E na época destes santos, haviam pessoas que viviam a vida como o diabo gosta. E quando tinha santo rezando, tinha gente pecando. Só que o tempo passou, os séculos passaram,
Quem sabe quem são estes? Ninguém sabe. Morreram, caíram, foram destruídos. Para eles a morte foi uma destruição. Passaram pelo mundo, não deixaram legado nenhum. Mas nós conhecemos os que foram fiéis. Os que naquela época, em comparação com eles, eram os que tinham uma vida difícil. Mas hoje, olhando para os santos, nós vemos, estes eram os verdadeiros ricos. Esses é que tinham o verdadeiro valor. Meus irmãos, não se engane, e o Salmo reflete indiretamente sobre isso. Há pessoas tão ricas, mas tão ricas, que elas só têm fé. E há pessoas tão pobres, que elas só têm dinheiro. Tem gente que é tão pobre, se você tirar o dinheiro que ela não tem mais nada. Ela só tem dinheiro. É o chamado de pobre rico. Ele tem muitos bens, mas ele não se tem. Ele não tem pessoas. Ele não tem a própria salvação, não por causa da riqueza, mas porque a riqueza destes ocuparam o lugar de Deus. Ocuparam o lugar de Deus. Aí ele vai pedir, ele começa a se desculpar para Deus, que ele ficou nervoso aqui, né? Ele vai dizer assim: Senhor, quando eu me exasperava, quer dizer, quando eu estava xingando, perdi a paciência, e quanto se atormentava o meu coração, eu ignorava, não entendia. O que é uma pessoa ignorante? Claro, hoje a palavra é pesada, né? Mas a palavra ignorante significa aquele que ignora algo. Eu, na minha área de padre, eu sei muitas coisas da área bíblica, teológica, de pregação, mas eu sou ignorante em várias outras áreas. Vamos pegar uma, astrofísica. Não sei nada, sou ignorante. Japonês e chinês, sou ignorante, não sei falar nenhuma dessas línguas. Sobre foguete que vai para a lua, ignorante. Medicina profunda, entendeu? Ignorante é quando você ignora. E aqui o texto diz que aquele profeta, que este salmista, que está revoltado com Deus, o que ele era? Um ignorante. Porque ele ignorava e ele não entendia como é que Deus age e qual é a riqueza de Deus. Qual é a riqueza de Deus? O problema nosso, meus irmãos, é que nós queremos, estou falando nós, que eu acho que todos nós queremos ser santos, né? Porta estreita, caminho apertado. Não sofreu reforma. Porta estreita, caminho apertado. Então eu espero, e assim eu penso, que nós que temos uma vida cristã, uma vida católica, nós estamos buscando o quê? A eternidade. Buscando viver a salvação de Jesus Cristo. É isso que nós estamos buscando. E se nós estamos buscando isso, o nosso jeito de viver não pode ser o mesmo jeito daqueles que não buscam. Um exemplo para ficar mais fácil. Gosto muito de exemplo, que facilita quem não está entendendo a coisa. Pega dois jovens, os dois, 21 anos, o auge da juventude. Um é atleta profissional. O outro está curtindo a viada, né, mano? Olhe como que os dois vivem tendo a mesma idade. São vidas totalmente diferentes. O atleta profissional, ele não vai comer tudo que está na mesa. Ele fala, olha, certas coisas eu não posso comer. Não é que eu não posso poder, eu não quero. Que eu não posso aumentar o meu percentual de gordura. Eu vou evitar açúcar, porque ele, ao contrário do que muitos pensam, vão tirar a minha energia na hora da explosão. Eu tenho que dormir cedo e acordar cedo. Treino todos os dias. Aí você pega o outro. Ah, meu filho, o outro quer balada, churrasquinho, e tira gosto, e bebidinha, e beijinho, e dorme tarde, e acorda tarde, uma ressaca danada. Por que os dois têm vidas diferentes? Porque eles estão buscando coisas diferentes. Pergunta para o segundo, você está buscando o quê? Ele vai dizer, estou buscando curtir a vida, pô. Namorar, estar com meus brothers, sair pela cidade. Porque daqui a pouco eu não sou jovem mais, eu quero curtir a vida. Pergunta para o primeiro, por que você não está fazendo o que ele está fazendo? Ele falou, porque se eu fizer o que ele faz, eu não preciso nem correr, eu não ganho medalha, nem medalha eu ganho, muito menos troféu. Os dois têm metas diferentes. E o primeiro, ele abre mão de tanta coisa boa, porque passear é bom, comer é bom, dançar é bom. Ele abre mão dessas coisas, porque ele tem uma outra meta. Qual que é a meta dele? Ele quer ser campeão. Não sei se você já viu, se não viu, não vou contar aqui, mas procure na internet como é a vida de um campeão olímpico.
Como é a vida dele para ele chegar lá e ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas? Ele vive para aquilo. Ele vive para aquilo. Tudo que ele faz, namoro, festa, tudo em vista às Olimpíadas. Estou contando isso por quê? Porque talvez a ficha não caiu na cabeça de alguns ainda. Talvez você quer ganhar o primeiro lugar na prova vivendo como segundo jovem. E eu não entendo isso. Na minha cabeça, talvez porque eu não tenho inteligência, mas eu não compreendo isso. Como que uma pessoa está buscando algo fazendo totalmente o contrário? Ação e consequência. E olha que eu atendo as pessoas, e várias pessoas vêm reclamando da vida, sendo que elas estão levando a vida que elas construíram, que elas escolheram. Então, meus irmãos, o Salmo, ele deixa muito claro o seguinte: peraí, você está na turma da facilidade ou você está na turma da santidade? Você está buscando uma vida que agrade a Deus ou uma vida que sacie os seus prazeres? São caminhos diferentes. Ele está dizendo: quando eu me exasperava e me atormentava o coração, eu ignorava, eu não entendia. Eu não entendia o quê? Que quem vive na do mundo vive de um jeito, e aquele que vive na de Deus vive de outro jeito. Se eu quero algo na vida, eu vou configurar minha vida para aquilo ali. Para aquilo ali. Versículo 23. Estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Se eu vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha do meu coração e minha herança é Deus. Enquanto ele olhava os outros, nossa, aquele cara ali pegou uma gostosa. Olha que o cara está tomando Heineken. Gin importado. Nossa, olha o carro do cara. Que carro, hein? Isso não é carro, né? Isso é uma máquina. Meu Deus, olha o corpo do cara. Definidaço. O cara não é feio nada. Meu Deus. O cara está comparando lá, ó. Hora que ele entra no santuário, que ele começa, atenção gente, vocês têm que entender isso aqui. Hora que ele para de olhar os outros, ele começa a olhar a Deus, ele entende. A ficha mudou, foi aqui. Hora que ele parou de comparar-se com os outros, as riquezas do mundo, e ele começou a olhar para Deus, ele teve paz no seu coração. Comparando com os outros, até o momento em que entrei no santuário. Quando eu xingava a Deus, quando o meu coração ficava atormentado, quando eu via a vitória dos outros financeira e não via a minha, é porque eu ignorava, eu não entendia. Mas agora eu entendo. Se eu possuo a Deus, nada na terra me atrai. A rocha do meu coração e minha herança é Deus. O que esse cara fez? Estou falando agora dos nossos dias. Ele pegou uma balança, ele colocou numa balança. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. Eu não estou falando que você não possa ter coisas nesta vida. Não estou falando isso não. Estou falando das pessoas que vivem uma vida injusta e a alegria deles são essas futilidades. Todo final de semana iate, bebendo, e orgia, e droga. Esses aqui que eu estou falando. Não é a pessoa que trabalha e tem a sua casa, tem o seu carro, tem a sua empresa. Isso é digno. Isso é digno. O que está falando aqui é aquela vida, uma vida que não dependa de Deus, uma vida que não busque bênção, uma vida que não busque graça. É isso que o Salmo está relatando. Aí ele colocou de um lado uma vida fútil, uma vida feita só de balada, e de sexo, e de droga, e de comida, e comida cara, e bebida. Hoje, gente, a pessoa chega num ponto, se ela não puxa um freio de mão, o dinheiro que ela tem a enlouquece. Veja, quando os artistas ficaram loucos, porque tinha tanto dinheiro que eles não sabiam o que faziam. Eles não tinha como gastar aquilo ali. Aí você vê. Não é que, graças a Deus, a gente é pobre de passar fome, mas a gente também não vai comer numa churrascaria, vamos supor, de 130, 140 reais, 30 dias por mês. Acha dinheiro, né? De vez em quando você vai lá dar mascar um chiclete ali. Mas, não é? O resto disso, o oi está parado com a oi de boneca, né? Você está parado com a oi de boneca. Nem mexe, ó. Não é não? É mais ou menos assim que funciona. Mas há pessoas
que elas buscam nesta futilidade o excesso de riqueza não administrada. Eu vi um vídeo, certamente os senhores viram, não estou aqui condenando o cara, estou falando aonde chega a futilidade. A futilidade. O cara pediu um bife, e o bife ele vem com uma camada de lâmina de ouro, é ouro mesmo. Na hora que ele pica um pedaço, o cara vem e joga uma pitada de ouro. Aí alguém perguntou assim, quanto que é uma pitada de ouro? Em reais, dava R$1.900. Só para fazer assim, ó. A minha pergunta é, gente, qual a necessidade de uma pessoa comer um bife com uma pitada de ouro, pôr no Instagram, para todo mundo ficar lá aplaudindo o cara comendo e todo mundo, ó. Mas aí aplaude o bam que tem. É essa comparação que você não pode ter na vida. Ah, eu vou ser uma pessoa legal. Quero arrebentar. Tem uma palavra que a gente não pode usar na igreja, não sabe qual que é. Quero arrebentar. Quando é que você vai estar arrebentando? Quando eu vou estar arrebentando? Quando alguém me perguntar que horas são, e eu mostrar o meu relógio, eu ter um relógio no mínimo R$30.000. Eu quero arrebentar, mas arrebentar. Quando eu parar o carro na porta de uma balada, e o meu carro for no mínimo R$1 milhão. Eu quero ter uma casa, mas eu quero arrebentar. A hora que o pessoal perguntar onde eu moro, eu quero falar onde eu moro. E a minha casa, ela tem que ter no mínimo 2 andares e custar no mínimo 4 milhões. A minha pergunta é, uma pessoa dessa, ela vai se saciar quando? Ela não vai se saciar. É por isso que o Salmo vai dizer que hora que o salmista comparou todas essas riquezas, e na Bíblia chama ilusões do mundo, isso é tudo ilusão. Vai ficar tudo aqui. Tudo aqui. A pessoa trabalha a vida toda para ter essa trenheira. Morre, é os filhos que vão acabar com tudo. Por isso que fala, pai rico, filho nobre, neto pobre. Já escutaram? Por quê? Porque geralmente o que conquista não é o que vai conservar. Quem não conquistou acaba muito rápido. Aí o salmista está falando, então eu olhei. Estou contextualizando, gente, para vocês me entenderem aqui. O salmista diz, então eu olhei mansão, promiscuidade, sexo à vontade, corpos esculturais, dinheiro, joia. Olhei tudo isso. E eu olhei para Deus. Tudo perdeu o valor. Tudo perdeu o valor. Como que eu vou trocar a minha santidade por estas migalhas? Que parece muito para o mundo, mas é nada para Deus. Lembra daquele homem que teve uma plantação muito farta? Ao invés de repartir, ele demoliu os celeiros, fez celeiros ainda maiores, e ele disse para ele mesmo, agora minha alma, descansa e goza. Você tem muitos anos. Aí o cara vai e dorme. Aí Deus vai dizer assim, louco! Esta noite eu vou pedir a sua alma. Para quem ficará tudo que acumulaste? Aí Jesus termina dizendo, assim é aquele que é rico para o mundo, mas não é rico para Deus. Então, meus irmãos, eu não estou aqui pregando para você ser um pobre, um miserável, não ter carro, não ter casa, não ter trabalho, não ter conforto. Ninguém está falando isso aqui. Eu estou falando que essas coisas não podem nos afastar de Deus e não podem substituir a Deus. Porque a nossa riqueza é o Senhor. A nossa maior riqueza não pode ser outra senão Jesus Cristo. Qual é a maior riqueza da sua vida? É Jesus Cristo. Vocês me conhecem? Vocês não me conhecem de agora, né? A gente é amigo aqui de outras Semanas Santas. A gente não fala outros carnavais, né? Padre fala outras Semanas Santas. Amém? A gente não vai falar, né? Vocês me conhecem de outros carnavais. Não, vocês me conhecem de outras Semanas Santas. E a nossa amizade não é feita na porta de um boteco. A nossa amizade é feita no altar da Eucaristia. Então vocês me conhecem. Amo minha mãe. O que eu posso, faço. Estou sendo bem mais próximo ao meu pai, que eles são separados. Para ele também, o que posso, estou fazendo. Para meu irmão, dispensa comentários. Meus sobrinhos, que me acompanham, já sabem. Mas se alguém me pergunta, padre, qual que é a sua riqueza? Minha mãe é um tesourinho que eu tenho. Meu irmão, minha família, meus sobrinhos, meus amigos mais próximos. Mas, meus irmãos, se eu pegar esse povo todo e colocar numa bandeja, eles perdem para Jesus Cristo. Porque nenhum deles fez por mim o que Jesus fez, que foi morrer na cruz para a minha salvação. Então, não é que eu não os ame, mas eu os amo nele, com ele, por ele. É isso que o salmista está mostrando para nós. Ele vai dizer assim,
Perecem aqueles que de vós se apartam. Destruís os que procuram felicidade fora de vós. O que o mundo não quer ouvir aí? Ó? Perecem aqueles que de vós se apartam. Ou seja, a pessoa estava perto de Deus, agora quer viver longe de Deus. Felicidade sem Deus tem data de validade, viu? Já, meu filho, perdeu tudo o que tinha. E segundo, destruís os que procuram satisfação fora de vós. Eu quero uma vida satisfeita, eu quero uma vida alegre, feliz, mas eu não quero Deus, ilusão. E ele vai dizer, agora repita, é o último versículo. Para mim. Vai repetir, gente. Para mim. A felicidade é me aproximar de Deus. E pôr a minha confiança no Senhor. Agora fala para quem está do seu lado. O resto virá. Se você se aproxima de Deus, e se você põe a sua confiança no Senhor, o resto virá. E você certamente fará algo para mudar a sua história. Eu sempre aconselho, quando alguém me procura, na questão profissional, eu sempre digo, faça o melhor que você pode. Não se contente, estude mais. Você é um profissional nessa área, faça curso, se especialize, cresça. Hoje eu estava vendo aí um cara influenciador, mas isso é positivo. Falando sobre inteligência artificial. Aí ele mostrou várias profissões, ele falou que um ano, acabou. Que aquilo que você precisa hoje, com a inteligência artificial, você não vai precisar mais dessas pessoas. Se você tem de graça, para que você vai pagar? Então a internet já... E qual foi o exemplo que ele deu? Atenção. Foi o exemplo de decoração de casa, de ambiente. Aí ele pegou, acho que é um arquiteto, um engenheiro, sei lá, que mexe com isso. E ele então mostrou qual que é o site, ele tira a foto da sala, ele sobe essa foto no site, é de inteligência artificial. E a inteligência pergunta para ele, você quer um ambiente como? É em inglês, você tem que ir no tradutor, traduzindo e colando lá. Ele pergunta, você quer um ambiente como? Escolha uma das fotos. Você tem ambiente mais clássico, mais futurista, moderno. Aí você só clica assim, moderno. Ele vai carregar para você, em 7 segundos, 48 opções de reforma de casa. Aí você gostou de uma, você já clica. Eu gostei dessa, mas eu gostei dessa aqui também. Você pode selecionar até 7. Ele vai mudando e dessas 7, ele te dá mais 70, até que você escolhe a que quer. Olha aqui. Aí eu gostei desse aqui. É o tamanho da sua sala certinho. Quando você clica, a inteligência artificial vai te dar qual material a comprar, o que você vai gastar, quantos metros de carpete, quanto papel de parede, qual é o quadro. O que o cara disse? Alguém que não se atualizar vai perder o trabalho. O que ele disse? Então você que quer crescer na vida, já comece a se familiarizar com essa ferramenta. Quando alguém te convidar para ir no apartamento, você já leva a ferramenta, já faz isso na hora, e você vai ter uma parceria com a inteligência artificial. Com o detalhe que ela não vai receber nada. É você que vai ser pago. Mas em vez de negar, isso aqui eu não preciso. Ele disse, aprenda, estude. Porque se vocês não lembram, eu lembro. E um amigo não escutou, infelizmente não venceu. Lembro, quando eu era adolescente em Itaúna, a nossa alegria de sexta-feira era acabar a aula do estadual e passar em locadora, para pegar fita para final de semana. Tinha que entregar a fita rebobinada, a gente que nem sabe o que é isso, mas era assim que funcionava. Aí você ia lá, tinha uma galeria, você escolhia a capa do filme, tinha um número, você entregava para o cara, ele ia lá dentro, pegava a fita, falava, tá rebobinada, certinho? Você vai entregar na segunda-feira. Os filmes mais top, falou, esse aqui você vai ver hoje à noite, amanhã de manhã tem que estar aqui. Porque já tem famílias querendo. E esse é mais caro. Então a gente pegava, era assim que funcionava. Tem gente que não imaginava, tem a locadora. E tinha um quartinho lá que a gente não podia entrar, os de menores, né? Pregar gente inteligente é bom, né? Tinha um quartinho lá que era mais de 18. Tinha uma cruz de mais de 18. Eu falei, mamãe, aquele é uma cruz? Minha mãe, não, vamos para cá, meu, não é uma cruz não, vamos para cá. Mas é uma cruz. Aí começaram os DVDs. Lembram disso? Começaram os DVDs. Aí melhoraram. Não é mais DVD. Eu não quero DVD. Eu quero mitidão, Blu-ray. É o DVD mais. Aí começaram os canais de streaming.
que a maioria de nós temos em casa. Alguém disse, pessoal de locadora, vocês vão quebrar. Daqui a tempos, ninguém vai pegar filme. Eles vão ter em casa um cinema, ninguém nem precisa ir no cinema se não quiser ver uma tela grande. Ele vai selecionar o filme que quiser, vai ter tudo em casa. Você acha que alguém vai ter isso em casa? Quem se atualizou, vendeu as fitas, passou a trabalhar já com DVD, começou a fazer curso de plataforma de streaming. Quando saiu as que nós temos aí, são uns dos sócios majoritários. Visão. Não é o que o Salmo está dizendo, para você ficar sentado, aí eu confio em Deus, então tudo vai cair no meu colo. Não é isso não. Trabalhe, estude, se especialize, mas jamais perca a fé. Jamais substitua a Deus na sua vida por nenhum valor, não se venda por nenhum valor, não faça associação com pessoas que não têm os valores que você tem, porque hoje em dia ninguém sabe quem é quem, amigo hoje, inimigo amanhã, fiel hoje, traidor amanhã, dentro da sua casa hoje, é o que vai cuspir no prato que comeu tanto. Então nós temos que ir, então aqui está a solução para todos nós. Para mim, felicidade é aproximar de Deus, é pôr a minha confiança no Senhor. Trabalhemos, vamos trabalhar sim, vamos estudar e vamos estudar sim, mas jamais vamos pautar a nossa vida por aqueles que não têm Deus. Termino como comecei. Provérbios 24:1. Não tenha inveja dos maus e não queira estar com eles. Não tenha inveja dos maus e não queira estar com eles. Meus irmãos, muito bonito de ouvir, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês marquem este salmo em casa, mantenha essa aqui em mim, dá uma fechada em mim com essa aqui. Não, já está fechada. Olha aqui a Bíblia do Padre, ó, vai estar para você ver de casa, olha lá. Ó. Hã? Toda marcada, olha lá, toda rabiscada. Aqui atrás também, ó. Aqui, ó. É o salmo. Na minha Bíblia, o Salmo 72, ele tem um destaque. Que de vez em quando me vem essas... Não que eu vá vacilar na fé, mas o questionamento vem. A gente vê pessoas fazendo coisas para que os outros se percam com uma facilidade tremenda. A gente tenta fazer alguma coisa religiosa, é uma dificuldade tremenda. Tudo é mais difícil, tudo é complicado. Eu falo, mas não é possível. O pessoal está fazendo show de funk, é fácil, e droga é fácil, quer fazer uma coisa certa, é difícil, e não sai. Esse salmo me responde, falou, Padre Cristian, relaxa. Você está ignorante, você não está entendendo a coisa. A sua riqueza é confiar em Deus. A felicidade plena é você saber que a providência de Deus existe e ela opera. E o cristão, ele é aquele que vai na contramão, ele vai nadar contra a corrente. E se você não combater o bom combate, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu quero, como eu pregava domingo, e repito para os senhores, quando eu estiver perto da minha morte, dizer como disse São Paulo. Eu acho que a pessoa ela morre até mais entregue a Deus. São Paulo disse assim no fim da vida dele: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Combateu o bom combate, não seja um moleque, não seja um traidor. Combata, termine a sua carreira com a cabeça erguida e jamais perca a sua fé. Os que estão aqui no santuário, como você que está em casa, feche os teus olhos um instante e diga para o Senhor que não tem sido fácil você buscar as coisas do céu. Não tem sido fácil nesta batalha entre o bem e o mal, você se localizar com certeza de onde você está. Queremos, Senhor, combater o bom combate. Não queremos, Senhor, invejar os maus. Não queremos proceder como os maus. Não queremos buscar as coisas más. Porque a felicidade está em confiar em Ti. Não há riqueza maior do que estar no coração de Deus e permitir que Deus esteja no meu coração. Ajuda-me, Senhor, a como São Paulo, a me manter fiel, a combater o bom combate e a guardar a fé.
Se neste mundo nós não formos perseguidos, haverá alguma coisa muito errada com cada um de nós. Se nós, numa hora ou na outra, não dermos de frente com o diabo, significa que estamos indo na direção dele. Queremos ouvir da boca de nosso Senhor: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, falarem todo o mal a respeito de vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Obrigado, Senhor, por este salmo que falou certamente aos nossos corações, que mexeu com os nossos valores, com as nossas certezas. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. Nós estamos debaixo de promessa, e as promessas de Deus para a nossa vida vão se cumprir, se a nossa riqueza for o Senhor, se o nosso tesouro for Jesus Cristo, se Ele for a nossa alegria e felicidade, tudo concorrerá para o nosso bem. Nós veremos nesta terra a nossa vitória, para a honra e glória do seu nome. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quando você oferece o seu melhor, as pessoas vão acolher o seu melhor. O problema é quando você oferece o pior, querendo que as pessoas deem para você o melhor. O problema é quando nós colocamos no piquenique da vida o nosso pior. Aí Deus vai e escolhe o que o outro colocou. Deus vai abençoar o outro e não você. E onde que está isso na Bíblia? Onde que está o primeiro piquenique que nós temos notícia? Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário São Frei Galvão, você que nos acompanha aí de casa, e já acolho antecipadamente você que irá ouvir e assistir esta pregação depois que ela foi feita, uma vez que ela fica aí disponível no nosso canal no YouTube. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, e que esse domingo se resume em duas palavras: hospitalidade e acolhimento. Vamos repetir isso? Hospitalidade e acolhimento. Nós precisamos, no mundo de hoje, ser mais hospitaleiros e acolhedores. Não é justificativa, plausível, mas para muitas pessoas o é. Muitos vão dizer assim: eu não frequento mais a igreja, eu não vou mais em tal lugar, eu não rezo mais porque eu não fui bem acolhido, eu não senti ali um lugar de hospitalidade. E isso tem a ver não apenas com a igreja, tem a ver com a nossa casa, e tem a ver com as casas que você visita. Se você vai numa casa e você é bem acolhido, as pessoas fazem caso de você, as pessoas ficam alegres porque você ali está. Qual que é a sua tendência? Oh, que família legal, que casa legal, eu quero visitar mais essa família. Se você vai numa casa, você nota que a sua presença ali não é benquista, as pessoas estão incomodadas com você, você vê cochichos, etc. Você fala: ó, primeira e última, viu? Aqui, meu filho, até o pó do sapato eu vou sacudir. Isso acontece ao contrário. Pessoas que vão na sua casa e se sentem acolhidas, a tendência é que elas te chamem para a casa delas e que voltem. Uma pessoa que vai na sua casa e ela não se sente acolhida, a tendência é que ela não vá mais na sua casa e nem te chame para a casa dela. A primeira leitura desta missa, que fala sobre Abraão e fala sobre a sua esposa Sara e a promessa se cumprindo 25 anos depois, é a pregação da missa da noite. Então você que está participando desta pregação, assista a pregação seguinte também a essa, que o resumo é: para que nós possamos receber, é preciso ofertar. Para que nós possamos ser agraciados, é preciso acolher, ofertar a Deus o nosso melhor, para recebermos dele também o seu melhor. Não sei se vocês lembram disso, aqui só uma historieta. Eu me lembro disso. No nosso tempo de escola, no meu tempo de escola, de vez em quando tinha o tal do piquenique.
Eu estudei numa escola chamada Augusto Gonçalves, até hoje ela existe lá em Itaúna, e ela tinha na área de trás um gramado. Então a professora, as mais criativas, né, de vez em quando fazia ali um piquenique. Então falava, olha, os meninos tragam bebida e as meninas tragam comida. Acho que o mais difícil ficava para as meninas, né, que tinha que arrumar algumas coisinhas ali. Mas o que acontecia no tal do piquenique? Lembra aí dos piqueniques quando você estava na escola ou das festinhas em sala de aula? Tinha aluno que levava refrigerantes mais caros. Na época, um refrigerante badalado era o tal do Baré. Todo mundo gostava do Guaraná Baré. Então, onde que tinha barezinho, todo mundo ficava de olho. Mas tinha aqueles alunos mais humildes, né? Que levavam numa garrafinha de refrigerante, limonada, ou levavam um suco de laranja. Não sei se vocês lembram, um suco, acho que nem tem mais, que tinha um leão marinho com um dente só. Aquilo era só colorir a água, não tinha gosto de nada. O pessoal levava aquilo ali. Quem levava comida, tinha gente que levava aquelas pizzas que a mãe fazia no tabuleiro, com carne moída em cima. Ou quem tinha mais condição, encomendava na padaria empadinha, coxinha, pastel frito. Mas tinha molecada que levava aquelas bolachas Maria, levava aquelas bolachas água e sal. A minha pergunta é, hora que colocava tudo aquilo lá na coxa do piquenique, respondam para mim, quem levava limonada e bolacha Maria queria comer o quê? Simples assim. Acabava primeiro o refrigerante, acabava primeiro os salgados, e eu via meus coleguinhas, muitos que levavam o pacotinho de bolacha Maria, o pacote voltava para a mochila. Muitos que levavam esse suco, o suco voltava. E aqui, meus irmãos, é só uma historieta para contextualizar a nossa vida no mundo que estamos. Quando você oferece o seu melhor, as pessoas vão acolher o seu melhor. O problema é quando você oferece o pior, querendo que as pessoas deem para você o melhor. O problema é quando nós colocamos no piquenique da vida o nosso pior. Aí Deus vai e escolhe o que o outro colocou. Deus vai abençoar o outro e não você. E onde que está isso na Bíblia? Onde que está o primeiro piquenique que nós temos notícia? Caim e Abel. Eles apresentaram para Deus os seus alimentos. Abel colocou o melhor que ele tinha. Caim colocou o pior. Abel colocou os melhores frutos, as frutas maiores, mais belas para Deus. Caim colocou tripa, colocou gordura, colocou pele de animal. Aí Deus olha e diz, olha, eu aceito a oferta de Abel e eu rejeito a oferta de Caim. Ou seja, para recebermos o melhor de Deus, nós precisamos ofertar o melhor, em duas vias, a via da oração e a via da ação. Estar com Deus para estarmos com Ele e na nossa vida agirmos por causa dEle. É bem verdade que Deus visita a nossa casa, aí o que nós estamos colocando para o Senhor. E é tão verdade que nós também vamos à casa dEle. Quando você está na sua casa e você está orando, rezando, lendo a Bíblia, Jesus vai na sua casa. Quando você sai da sua casa e vem para a Santa Missa, você está vindo na casa dele. Então olha a visita trocada. Quando você reza na sua casa, você está convidando Jesus para estar na sua casa. Quando você vem à igreja, Jesus te convida para estar na casa dele. E aqui há um detalhe importante. O Senhor nos ama tanto, com amor eterno e misericordioso, que Ele não nos quer visita. Ele não nos quer visita, Ele nos quer hóspedes. Ele não quer que nós o visitemos, Ele quer que nós moremos com Ele. E quando é que vai acontecer isso? Na vida eterna, quando nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. É por isso que o Salmo 14 vai responder uma questão: Senhor, quem morará em vossa casa? Não é quem te visitará, não, visita vai e vem. O Senhor quer que nós estejamos com Ele. Quem morará em vossa casa? Quem Deus gosta de receber em casa? É claro que não é o lugar aqui, mas se eu conversasse com você fora daqui, comendo uma pizza, passeando, e falasse assim: olha, que tipo de pessoa você gosta de receber na sua casa? Você tem na sua mente pessoas que você gosta e pessoas que você evita. Pessoas que eu gosto, exemplo, olha, pessoas que não fiquem me criticando, pessoas verdadeiras, que não tenham inveja de mim, pessoas que gostem daquilo que eu posso oferecer, pessoas que amem a minha família, pessoas que tratem bem os meus filhos, pessoas que levem alegria. Que tipo de pessoa você não quer na sua casa? A pessoa falsa,
pessoa invejosa, pessoa que ri para mim na frente, mas fala mal de mim por trás. Então a gente tem uma lista. Deus tem a lista dele. Meu filho, você acha que Deus está feliz com todo mundo que vai na casa dele? Não, há pessoas que Deus diz, olha, você pode até vir, porque a porta está aberta. Alguém me perguntou uma vez, ô padre, por que cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta, né? Ele tanto entra como sai, não fede nem cheira. Nós, quando entramos na igreja, nós entramos na casa de Deus, eu quero agradar a Deus com a minha presença. Eu não quero que a minha presença seja uma presença desagradável, mas uma presença simpática, acolhedora e aberta. E o Salmo 14, ele responde isso. Quem Deus gosta de estar na casa dele? Quem é que Deus fica feliz de ver quando a pessoa vem celebrar? Então o Salmo responde, é aquele que caminha sem pecado. A pessoa que tem temor a Deus, ela evita o pecado, pratica a justiça fielmente. Deus não se compactua com pessoa injusta, trambiqueira, esperta, que pensa a verdade no seu íntimo. Deus não abençoa a pessoa mentirosa. Por isso que tem gente que mente, fica rezando e não é abençoada. Ela fala, tem alguma coisa errada com a minha oração. Eu rezo, não estou vendo nada. Talvez seja mentira. Quarto, e não solta em calúnias a sua língua. Deus não se compactua com quem vive falando da vida dos outros. Quem gosta de falar mal da vida dos outros, que em nada prejudica o seu irmão. Pessoa que quer ser feliz, mas sabe que o outro também quer. Pessoa que é justa para consigo e justa para com o outro. Nem cobre de insultos o seu vizinho. São pessoas que fazem questão de falar mal dos outros. E aqui nem é insulto de vizinho só. Tem insulto que é dentro de casa mesmo. É marido falando mal da mulher, é mulher descendo a lenha no marido, são os filhos falando mal dos pais. Também não vai ser abençoado, né? Que não dá valor algum ao homem ímpio. O que é um homem ímpio? Uma mulher ímpia é quem peca, gosta de pecar, não vai sair do pecado e incentiva os outros a pecarem. Eu acho que esse ponto hoje, ele pega mais na vida de alguns. Eu tenho visto, sem falar nome de A ou de B, pessoas na televisão, nas mídias, falando um festival de besteirol, defendendo coisas que não combinam com o cristão. É gente defendendo aborto, é gente defendendo legalização de droga, é gente defendendo ideologia de gênero, não tem problema nenhum. Cada um escolhe a vida que quer ter. Qual é a minha preocupação? São alguns cristãos, e entre eles católicos, que ficam dando valor a essas pessoas, dando palanque para quem não merece, dando palco para quem não merece. Eu adoro fulano de tal. Peraí, como que você adora? Como que você gosta? Como que você segue quem tem valores contrários à nossa fé? E o Salmo está falando, quem mora na casa do Senhor, aquele que não dá valor ao homem ímpio. Então, há certas pessoas que escolheram a vida deles, mas que não são os nossos valores. Aí fica muito estranho você falar que segue a Cristo, aplaudindo quem não segue. Que você tem os valores de família, aplaudindo quem tem valores contrários à família. E hoje tem muito isso, pessoas que seguem homens e mulheres ímpias. Honra os que respeitam o Senhor. Deus gosta quando você honra aquele que o honra. Então honre homens e mulheres que honrem a Deus. Para nós católicos, os santos. Rezar aos santos, conhecer a vida dos santos, ver hoje quem são as pessoas que nos levam para Deus, esses merecem a nossa honra. Não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, pega as pessoas endividadas, os pequeninos, empresta dinheiro com juros altíssimos, tirando da pessoa a tranquilidade, a paz. Isso acontece muito, sem falar nome, né? Tem gente que enriqueceu assim. Tem gente que enriqueceu assim, na malandragem. Fica de olho em famílias endividadas, fica de olho em pessoas que estão com necessidade financeira. Essa pessoa procura a família, olha, eu vou te emprestar um dinheiro, ou eu compro o seu carro para te ajudar, aí eu compro a sua casa para te ajudar, aí eu compro a fazenda para te ajudar. Oh, como ele é bonzinho, ele me ajudou. Neném, mas o carro que valia 60, você pagou 40. A fazenda que valia 1 milhão, você pagou 400 mil. A casa que valia 600 mil, porque o cara estava com a corda no pescoço, você pagou 250. Levou manta. Mas é um mundo dos espertos. Seja esperto, mas não venha à casa do Senhor. Seja esperto, mas não seja e não será abençoado. Então cuidado quando o cristão é aquele que anda passando a perna, olhando a fraqueza do outro para levar vantagem. Que nós vivemos um mundo assim. As pessoas querem levar vantagem em tudo, passa a perna até no próprio pai e na própria mãe.
Coitado de pais idosos que têm certos filhos que precisam mexer com movimentação financeira. Felizes dos pais que têm filhos que os honrem, filhos que vivem na verdade financeira, que é o que eu tenho visto e tenho atendido, que a safadeza começa em casa, a pouca vergonha começa em casa, a esperteza começa em casa. Tiram um certo valor e passam para os pais troco. Aí os pais trabalharam a vida toda levando uma vida ali bem restrita, porque o bonachão do filho está gastando o dinheiro dos pais. Fazem empréstimo para pagar em 48 vezes, 72 vezes, no nome de quem? No nome dos pais. E os pais, para não magoar os filhos, pode fazer, meu filho, você vai pagar direitinho, né? Claro que for, papai. Não paga nunca mais. Fica os pais anos e anos endividados. Olha aí, ó. Esse tipo de pessoa não precisa nem ir à igreja, nem precisa chegar perto de Deus. E essa pessoa não morará na casa de Deus. Nem se deixa subornar contra o inocente. Isso acontece demais, né? O grupo olha qual que é o mais fraco, aí eles se unem para destruir o fraco. Eles se unem para pôr a corda do pescoço naquele coitadinho que não tem quem o defenda. E nós falamos isso no nosso linguajar. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E geralmente forte une com forte. Para destruir quem? O fraco, o coitadinho, né? Jamais vacilará quem vive assim. Este é o Salmo 14 que nós acabamos de cantar, que está aí no seu folheto. Aqui está uma receita das pessoas que Deus gosta de receber em casa. Só que é verdade que nós vamos à casa de Deus, mas é verdade que Deus quer ir na nossa casa também. Amém? Eu vou à casa de Deus quando eu vou à missa, e Deus vem à minha casa quando eu oro. Então eu quero acolher Jesus. Vamos repetir isso? Eu quero acolher Jesus. Vai lá. Eu quero acolher Jesus. Você que está conosco pelo YouTube, escreva aí no chat: eu quero acolher Jesus. Repitamos mais uma vez: eu quero acolher Jesus. O evangelho que nós ouvimos, quem acolheu Jesus na sua casa? Um de cada vez, um de cada vez. Quem acolheu Jesus na sua casa? Marta. Está escrito na palavra aí, ó. Você só ouve, mas fica voando, né? Está escrito aqui, ó: Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu na sua casa. Olha que bonito aí. Isso aqui são pegadinhas do evangelho. Quem tomou iniciativa, quem convidou, quem recebeu, quem acolheu, quem levou, foi Marta. E Marta tinha uma irmã. Como se chama a irmã? Maria. Como se chama o irmão de Marta e Maria? Lázaro. Só que Lázaro não está aqui na história. Marta convida, Jesus aceita. Hora que Jesus chega na casa de Marta, quem está lá? Maria. Então está o pano de fundo aí. Marta foi quem convidou. Jesus, quando chega na casa, lá está também Maria. Aqui, meus caros, nós temos um jogo de palavras de Lucas para falar sobre a pessoa ativa e a pessoa contemplativa. A igreja, na espiritualidade católica, tem esses dois nomes para indicar a ação e a contemplação. O que é contemplação? É a oração. Quando você para respirar, quando você tem tempo de contemplar, quando você está com o Senhor sem olhar relógio, é o momento da contemplação. E nós temos o momento da ação, que é as obras de caridade, que é o seu trabalho, que é o seu estudo, que é os seus relacionamentos. Então a nossa vida, imagine aí um pêndulo, né? Pêndulo, imagina uma bola de ferro amarrada aqui no meio do santuário numa corda. Então eu pego a bola de ferro aqui, eu solto, ela vai para onde? Ela vai para lá, ó. Mas à medida que ela vai para lá, ela para lá? Não, qual que é a tendência? É ela voltar. Então esse ir e vir, que nós chamamos de movimento pendular, de um lado é a ação, de outro lado é a contemplação. E o cristão católico vive assim, entre aquilo que contempla e aquilo que faz. Aquilo que faz porque contemplou, ele volta para contemplar para fazer melhor, e ele faz porque um dia contemplou, e ele vive assim. Aqui nós temos Marta, ela representa a ação, e nós temos Maria, ela representa a contemplação. Me diga, qual das duas é a certa
e qual das duas é a errada? A gente consegue responder isso? Sim ou não? Não, porque não existe a certa e a errada. Existe aquela que tem prioridade e aquela que está tentando agradar, mas ela coloca o fazer antes do contemplar. Se você vê a primeira leitura, que eu não vou entrar nela agora, você não vê momento algum Abraão contemplando. A hora que Abraão vê aqueles 3 anjos, ele já vai ao encontro, ele se ajoelha, ele se prostra, fala: olha, se eu achei graça aos teus olhos, fica aqui, eu vou preparar um pão, eu vou preparar um novilho, eu vou trazer leite, eu vou trazer tâmara, eu vou trazer o que eu tenho de melhor para vocês. Faze como disseste. E aqueles 3 homens, que são 3 anjos, ficam debaixo ali do carvalho de Mambré, e Abraão prepara tudo aquilo. Então ele foi ativo, ele entrou na tenda. Sara, pega a melhor farinha, amassa os pães, que nós temos visita. Um homem hospitaleiro, um homem acolhedor. Gente, Marta tinha esse coração, ela queria agradar Jesus de toda maneira. Então quando Jesus entra na casa de Marta, Maria ali já foi acolher Jesus, e Marta foi para a cozinha. Certamente Marta estava preparando ali as tâmaras, alguma semente, estava ali já amassando a farinha, ali fazendo a massa para fazer um pãozinho para Jesus. Já pediu alguém aí para trazer um vinho fresco, e ela correndo para um lado, ela correndo para o outro. Ela falou: peraí, mas eu estou aqui com farinha até na alma, suando, cadê Maria? Ela chega na sala. O que Maria está fazendo? Maria está sentada aos pés de Jesus, papeando e ouvindo Jesus falar. Por que Maria está sentada? Esta é a atitude do discípulo. É por isso que na liturgia católica a gente ouve o evangelho em pé e a gente escuta a pregação sentado. Não é só para vocês descansarem, não. A posição de em pé é a posição de prontidão. Eu estou pronto para acolher a palavra de Jesus no evangelho. A atitude de estar sentado, uma atitude de discípulo. Então eu vou sentar para aprender, para ouvir, para ter formação espiritual. Então toda vez que na missa a gente se senta para ouvir as leituras, fora o evangelho, para ouvir a pregação do padre, é uma atitude de discípulo. Então Lucas diz que que Maria estava sentada, mostrando que ela era discípula. E o mais interessante, pensa comigo, se fosse na sua casa, se fosse na minha casa, meu irmão é o Samuel. Imagina que eu recebo Jesus, eu estou na cozinha com um trabalhão, e o Samuel, estou falando meu irmão, está lá conversando com Jesus. Eu tinha feito assim, chegado na sala: tudo bem aí, pessoal? Tudo bem, padre. Samuel, faz favor, vem cá só um minutinho. Ele entraria na cozinha: me ajuda aí, né, velho? Me ajuda aí, né? Eu aqui trabalhando igual um condenado, sei lá, com Jesus. Me ajuda aqui, depois a gente conversa, porque eu também quero conversar com ele, irmão. Sim ou não? Eu não vou xingar a visita, eu vou chamar meu irmão. O que a visita tem com meu irmão? Só que Marta, ela não chama a atenção da irmã, ela fala com o convidado. Então aqui é bonito por quê? Porque ela era amiga de Jesus. Que é quando você tem um amigo e o amigo está na sua casa, aí você está lá arrumando lanche e o seu filho está jogando só videogame com um amigo, você brincando fala com um amigo assim: fala aí pro folgado vir me ajudar aqui na cozinha. Por que Marta se dirige a Jesus? Porque ela é amiga dele, porque Jesus é de casa, Jesus não é uma visita. Tanto é que quando Jesus está naquela região, ele só fica na casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando ele entra em Domingo de Ramos, em Jerusalém, que as pessoas leem o evangelho, mas não entendem a coisa, né? Ele entra em Jerusalém, tem a sua entrada triunfal, Hosana ao filho de Davi. Onde que ele fica hospedado em Jerusalém? Em lugar nenhum, ninguém o acolheu. Aí a Bíblia diz que depois daquela entrada triunfal, ele vai se hospedar aonde? Em Betânia. Quem morava em Betânia? Maria, Marta e Lázaro. Olha aí, quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar na casa da pessoa, né? Ele volta, ele era amigo. Então ele vai dizer: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Mas ela fala para Jesus, ela está incomodada, que ela está cansada, e Maria está ali ouvindo o Senhor. E Jesus responde assim: Marta, Marta. Toda vez que na Bíblia a palavra se repete, eu podia ter falado Marta, como na sua ressurreição Maria Madalena está procurando o seu corpo.
E ele olha para ela e diz: Miriam, ou Maria em português. E ela responde: Rabone. Ele não fala com ela Maria, Maria, não. Ele fala Maria. Ela responde Rabone, que é Senhor. Quando a Bíblia repete, é como se fosse assim, ó. Uma criança chega agitada: mãe, mãe, mãe. Calma, calma. Pode falar. Quer dizer, Marta, Marta. Respira, Marta. Respira. Acalma. Vem cá. Você acalmou? Acalmei. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. A questão de Marta não era aquela questão ali. Era a vida de Marta que era agitada. E Jesus vai mostrar para ela: você não tem paz porque você é uma pessoa preocupada. Ele vai dizer: tu te preocupas. Ele não vai dizer: tu te ocupas. O que é preocupação? Excesso de futuro. A uma pessoa preocupada, ela não tem paz, não. Uma pessoa que vive o futuro, ela está abrindo mão do presente. Uma pessoa preocupada, ela é ansiosa. É uma pessoa medrosa, ela tem medo de não conquistar o que quer, ela tem medo de perder o que já tem. Uma pessoa preocupada, ela tem uma mente negativa. Veja se na sua família tem alguém preocupado lá, e o filho dessa pessoa atrasa 10 minutos para chegar na escola. Veja que a pessoa começa a falar: ah, ele foi atropelado, ele está no hospital, vamos ligar para a funerária. É um pensamento negativo. A pessoa só pensa coisas ruins. Uma pessoa preocupada, ela está distraída. A raiz da palavra agitada que Jesus usa é a mesma da palavra distraída no grego. Quer dizer, o que é uma pessoa distraída? Ela não vê o que está acontecendo. Nó! Você viu o acidente ali agora? Ah, não. Por que você não viu? Ah, eu estava distraído. A pessoa distraída, ela não vê os filhos crescerem, ela não vê os amigos se distanciarem, ela não vê a idade chegar, ela não sente o sabor da comida. Ela tem tempo para tudo, mas ela não tem tempo de passear, ela não tem tempo de brincar com os filhos, ela não tem tempo de dormir até mais tarde, ela não tem tempo de tirar férias, ela não tem tempo de ficar um dia vendo a própria vida. Não. Ela está tão agitada e tão preocupada que a vida está passando e ela está passando com a vida. Tenha tempo para aquilo que é importante para você. Interessante que eu vindo agora do aeroporto, sexta-feira, estava lá em Taubaté, teve um acidente na estrada, e tem carros, aí tem aquele congestionamento. Tem carro que ele fica assim, ó, ele passa para a fila de cá, ele passa para a fila de cá, quer dizer, ele quer andar rápido. E eu não sei se você conhece a lei de Murphy, a fila que você passa é que não anda. A fila está andando, você vai lá, eu vou passar para cá, a hora que você passa para cá, essa para e anda de cá, aí você volta para cá. Na verdade, as duas estão andando, mas você está tão ansioso para chegar, que parece que é a sua filha que não anda. Pessoas que trabalham tanto, que chegam em casa, aí o filho fez um desenho: ô papai, olha o desenho que eu fiz. Papai está muito cansado, depois papai vê isso aí. Esse depois nunca se vê. Papai, vão brincar comigo? Papai está cansado. Papai, no final de semana, papai tem que adiantar o trabalho da semana. A vida vai passando, não tem carinho entre marido e mulher, não tem tempo de visitar os amigos, não tem tempo de brincar com os filhos. Uma vida preocupada, uma vida ansiosa, uma vida distraída. Eu recebi certa vez uma figura, e eu uso nas minhas palestras, sobre uma pessoa, um homem, que diz assim: eu estou com depressão. E é ele falando. E alguém responde para ele: você não está deprimido, você está distraído, que é como se fosse agitado. E a foto é interessante, porque o homem está sentado à mesa, assim, ó. E ele falando: eu estou deprimido. E tem um balãozinho escrito: você está distraído. E na foto tem várias situações que ele poderia estar agradecido. Então o homem, quero que vocês visualizem isso, o homem na mesa assim, ó, triste: eu estou deprimido. E alguém fala: você está distraído. E o que mais está na foto? Está a mulher dele fazendo jantar. Então está escrito assim: você está distraído, veja a mulher que te ama. Você está distraído, veja que na sua panela tem comida. Você está distraído, veja que no seu fogão tem gás. Aí na parede tem um diploma, ele é formado. Você está distraído, você já cursou faculdade, o que muitos não fizeram. No pé dele tem um cachorrinho. Você está distraído, tem um pet
querendo de carinho. Aí tem uma seta para casa. Você está distraído, você tem casa onde morar. Com certeza ele passava alguma necessidade, mas se ele abrisse a sua visão, ele veria que ele tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. É aqui que está o detalhe do evangelho. É aqui que você vai virar a chavinha para entender. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Estar com o Senhor, ouvir a sua palavra, receber direção espiritual. Qual é o problema de Marta? Não é a atividade dela, é o ativismo. Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Ter horário, todos nós temos que ter horário. Eu não conheço pessoas vitoriosas que acordam 10 horas da manhã. Eu não conheço pessoas vitoriosas que não gostam nem de trabalhar e nem de estudar. Então não é a atividade que é o problema é o ativismo. E o que é ativismo? É o não parar. A pessoa ela não para, ela trabalha de segunda a sexta, ela leva trabalho para casa para trabalhar sábado e domingo, adiantando a segunda. Então a pessoa que está em constante atividade. E Jesus vai dizer para Marta: a sua irmã escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus sugere para Marta? Larga a cozinha, larga o pãozinho e senta aqui. Vamos conversar primeiro. Vamos ouvir a palavra primeiro. Quando eu acabar de conversar, eu e Maria vamos com você para a cozinha. Nós fazemos lanche juntos. Meus irmãos, guarde isso. A contemplação precede a ação. A oração precede a atitude. Qual que é o nosso problema? Ou o problema de algumas pessoas? Você não reza, mas você quer fazer. Aí você faz e dá errado. E porque dá errado, você começa a rezar. O contrário. Reze antes e faça depois. Não é só a contemplação. Porque a pessoa que fica só na contemplação, vamos trabalhar, estou contemplando. Vamos estudar, contemplando. Trate melhor a sua família, contemplando. Aí vai falar, contemplando, isso é um preguiçoso, isso é um safado. Fica lá, batendo peito na igreja, não faz nada. Mas tem o outro lado. Vamos contemplar Deus? Estou trabalhando. Vamos contemplar Deus? Estou fazendo conta. Vamos contemplar Deus? Não, eu tenho que estar com meus filhos. Você é um safado também, cara. Está fugindo de Deus, trabalhando 24 horas por dia, trata bem as pessoas, mas não tem tempo para rezar. O que Jesus me pede? Equilíbrio, movimento pendular, escutar a palavra e tomar boa atitude, rezar e trabalhar, descansar e estudar, estar com a família, estar com os amigos, acordar mais cedo, de vez em quando dormir até mais tarde. Equilíbrio. Virtus in medio gloria Dei. A virtude está no meio, para a glória de Deus. Então o que o ser humano tem que buscar? Equilibrar Marta e Maria, porque as duas estão no meu coração. Eu não sou só Marta e eu não sou só Maria. Eu sou Marta e Maria. Mas Jesus coloca ordem. Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, venha para cá. Depois daqui nós vamos para lá. Então repita comigo. Antes da ação precisa vir a meditação. Precisa vir a meditação. Então veja, Maria está escutando Jesus e depois os dois iriam com Marta para a cozinha. Repita comigo. Rezar para saber o que fazer. Rezar para saber o que fazer. E não simplesmente antes de fazer. Vocês entendem a diferença, sim ou não? Vou te dar um exemplo. Você mora de aluguel. Um exemplo, vou te dar 1000 exemplos aqui, vou dar um. Você mora de aluguel. Você passa de carro e vê assim, vende-se um terreno. Agora sim, eu vou sair do aluguel. Oh meu Deus, eu vou comprar esse terreno. Me abençoe, para que dê certo, e para que eu consiga fazer pelo menos um ano a minha casa aqui. Você está rezando antes de fazer. Esta oração é manca. A oração mais poderosa é: Senhor, tem um terreno para vender aqui, me ilumina para que eu veja se é para mim. Me ilumina para ver se é aqui. Se for, que dê tudo certo.
mas eu quero rezar para o Senhor me mostrar o que eu devo fazer. Há muita diferença entre rezar antes de fazer e rezar para ver o que deve ser feito, o que Deus quer que eu faça. Raniero Cantalamessa, que é cardeal agora da igreja, ele pregando para o Papa Francisco, ele disse que a oração de todo sacerdote, que ele pregava para o clero de Roma, mas isso serve para todo cristão, que a oração mais poderosa é uma oração que pede a Deus orientação do que fazer, e não apenas uma oração antes de fazer. Para nós pregadores da palavra, quem tem aí o ministério de pregar, os pregadores da igreja, ele vai dizer para nós, vai puxar a orelha. Não é rezar para que Deus abençoe o que você preparou para dizer. É para rezar para que Deus te mostre o que você deve dizer. A oração vem primeiro, a contemplação vem primeiro, mas depois vem a ação. Então, Maria tem primazia sobre Marta, mas uma Maria sem Marta é alienada, e uma Marta sem Maria é estressada. Então nós não podemos ser nem alienados e nem estressados. Nós temos que ter no coração um equilíbrio entre Maria e Marta. E finalizando, meus caros, eu vos pergunto: quem na Bíblia você conhece que equilibrou perfeitamente no coração Marta e Maria? A ação e a contemplação, as atitudes e uma vida de oração. Maria, mãe de Jesus. Não Maria, irmã de Marta, Nossa Senhora. Oi, padre, por quê? Pense comigo. Quando foi que Maria, mãe de Jesus, agiu como Maria, irmã de Marta? Eu cito 2. Quando a Bíblia diz que ela guardava e meditava todas as coisas no coração. E segundo, quando silenciosa de pé, ela via Jesus morrendo na cruz. Ali nós temos uma contemplação muito grande. Maria, que não entende tudo, mas ela contempla no coração, ela reza. E nos pés da cruz, a única coisa que ela pode fazer é contemplar o seu filho. Você não vê Maria falando nada aos pés da cruz. Ela não diz uma palavra, ela está ali só para contemplar. Então tá, pá. Então Maria, mãe de Jesus, só ficava contemplando, né? Não, Maria tinha um coração de Marta. E entre todas as atitudes, eu cito 2. Primeira, quando o anjo Gabriel anuncia que ela será mãe do Salvador, ela não fica na capela, ó. Você está fazendo aí, Maria? Contemplando. Literalmente, eu terei o rei na barriga. Não. Quando Maria recebe o anúncio do anjo, o que ela faz? Ela corre para Isabel, para ajudar Isabel, uma mulher da ação. Foi para a região montanhosa. Quando ela está nas bodas de Caná, ela não diz assim: eu contemplei que o vinho acabou, vai dar B.O., viu? Não, ela é a mulher da ação. Ela está na cozinha, ela está vendo as talhas, faltou vinho, ela já vai até Jesus. Filho, eles não têm mais vinho, o que queres de mim? Minha hora não chegou, fazei tudo o que ele vos disser. Então note, no coração de Maria há um equilíbrio perfeito entre a contemplação de Maria, irmã de Marta, e entre as atitudes de Marta, irmã de Maria. Então note que a vida de Nossa Senhora é espelho para cada um de nós. Há momentos na vida que você vai ter que parar, respirar, contar até 10, às vezes vai contar até 50, mas vai com calma. Vai com calma, porque quem fala e age com raiva haverá de arrepender. Então tenha um pouquinho de Maria no coração. Deixa eu acalmar primeiro, deixa eu estar no pé de Jesus, deixa eu escutar a palavra. Tem hora, você não pode ficar só vendo as coisas acontecerem. Tem que ser Marta, estudar, acordar mais cedo, levar currículo, subir na empresa, fazer curso, aprender uma nova língua, fazer exercício. Quer dizer, a nossa vida é conciliando aí essas 2 mulheres que existem dentro de todos nós, Marta e Maria. Sem esquecer que há uma escala de primazia. Primeiro Maria, depois Marta. Jesus está na casa das 2, mas uma tem primazia, que contempla, e a outra virá depois, como aquela que age. Como deve ser a nossa vida daqui para frente? Você que está aqui no santuário, você que me acompanha nesta pregação, peça a Jesus sempre: Senhor,
dai-me um coração aonde habita Marta e Maria em perfeita harmonia. Senhor, dai-me um coração onde habite Marta e Maria em perfeita harmonia. Senhor, dai-me um coração onde habite Marta e Maria em perfeita harmonia. O Espírito Santo vai nos revelar quando é que você e eu devemos agir como Maria, quando é que eu e você devemos agir como Marta. Sabemos que não é Marta ou Maria, não é Maria ou Marta, é Marta e Maria, é Maria e Marta. E finalizo com São João Paulo II, o Papa das Famílias. Num encontro mundial das famílias, o Papa respondeu como que eu concilio essas duas aqui. Ele disse assim: famílias de Deus, vivamos a alegria nesta terra, sendo ativos na contemplação e contemplativos na ação. Ou seja, quando estivermos orando a Deus, trazer a própria vida. E quando estivermos na própria vida, que a vivamos aos olhos de Deus. Que por intercessão de Maria Santíssima e de São José, as palavras que nós ouvimos possam cair como bálsamo na nossa alma, fazendo-nos ter uma vida de contemplação e uma vida de ação. E que tudo que nós fizermos, por palavras e atitudes, que o façamos em nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora eu quero ouvir de você que está conosco nesta pregação. Coloque aí no chat, nas mensagens, você é mais Marta ou Maria? Maria é a mulher que reza mais, que contempla mais, que lê mais a Bíblia. Marta é aquela estressada, que trabalha muito, a que corre para um lado e para o outro, que não tem tempo para nada. Vamos ver quem vai ganhar aí no chat, se é Marta ou se é Maria. Então coloque aí, Marta ou Maria. Deixe também o seu comentário, você que está assistindo essa pregação depois que ela já foi feita. Deixe o seu like, isso ajuda muito o YouTube a enviar esta pregação para outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você seja notificado dos novos vídeos. Precisamos usar também a internet para evangelizar. Então, ajude-nos nesta evangelização, compartilhando este vídeo com toda a sua família, para que a Marta e a Maria, que existam dentro de nós, pelo Espírito Santo, alcancem o tão sonhado equilíbrio. Que assim seja. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu vos amo em meio a toda a escuridão. Eu vos amo em meio a todas as dores. Eu vos amo em meio a toda tristeza. Eu vos amo em meio a toda angústia. Eu vos amo em meio a toda a tentação. Eu vos amo por toda a minha vida e por toda a eternidade. Jesus, eu vos amo. Marta e Maria receberam a visita de Jesus. A cena está se repetindo agora, que Jesus nos visita nesta manhã. Você que está conosco agora, Jesus está te visitando. Abra não apenas a porta da sua casa, mas a do seu coração.
Que Jesus te ajude a vencer a sua preocupação, a sua ansiedade, seu medo. Que possamos estar com Maria, sentados aos pés de Jesus, para ouvirmos a sua palavra, para sentirmos a tua presença, para estar com Ele. Nós te recebemos, Senhor. Nós te acolhemos nesta manhã. Tu vem a nós, para que nós possamos ir, e não apenas ir, mas permanecer contigo, estar contigo. Aquieta o nosso coração, Senhor, aquieta o nosso coração. Eu não sei como é o seu dia a dia. Eu não sei como é o corre-corre da sua vida. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: reserve tempo para estar com Jesus. Reserve tempo para a sua oração pessoal. Reserve tempo para sentar aos pés de Jesus como Maria e escutar a sua palavra. Sempre haverá momento para sermos como Marta. Sempre haverá momento para trabalharmos, estudarmos, ir para um lado, correr para o outro. Mas tudo isso deve ser consequência do nosso estar com Ele. Jesus, Ele visita a nossa casa. E nós queremos estar em sua casa. Como nós queremos estar com o Senhor? Como nós queremos contemplar o Senhor? O que Deus vê quando Ele olha para cada um de nós? A nossa vida agrada a Deus? As nossas escolhas agradam a Deus? Aquilo que nós andamos fazendo, aquilo que nós andamos falando, as pessoas com quem andamos agradam a Deus? Senhor, quem morará em tua casa? Senhor, quem morará em tua casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto os seus vizinhos, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor Jesus, eu não quero vacilar na fé. Eu não quero vacilar na vida. Ajuda-me, Senhor, e derrama a tua graça sobre cada pessoa que está agora conosco, para que sejamos dignos de morarmos em vossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a vencer toda a tentação, a evitar o pecado que bate diariamente à porta do nosso coração.
Afasta de nós, Senhor, toda injustiça. Como as pessoas estão injustas, como o mundo está injusto. Parece-nos que o certo ficou errado e o errado ficou certo. Ajuda-nos, Senhor, a pensar sempre a verdade no nosso íntimo. Preserva-nos da desgraça que é trocar a verdade pela mentira e viver a mentira como se fosse verdade. Purifica a minha língua, Senhor, para que de coisas boas estejam impregnadas as minhas palavras. Tira da minha língua toda calúnia, toda fofoca, todo falatório, todo comentário desnecessário. Dá-me a graça de ajudar as pessoas. Dá-me a graça, Senhor, de que sempre que eu puder, ajudar as pessoas e não prejudicá-las. O mundo é mau, e o que vale a pena hoje é a esperteza. Pessoas que querem levar vantagem em tudo, e elas não veem, elas estão perdendo a tua bênção, a tua graça. Afasta de nós todos os insultos que nós jogamos e falamos contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos vizinhos. Senhor, que na nossa balança interior de valor, que nós possamos honrar, valorizar, imitar as pessoas que vivem a tua palavra. Nós não podemos, Senhor, aplaudir e valorizar homem ímpio, mulher ímpia, pessoas que vivem uma vida totalmente contra a tua palavra, com valores que não são os nossos, são até contra valores. Este salmo se cumpra na nossa vida. Senhor, quem morará em vossa casa é aquele que não dá valor ao homem ímpio, mas honra o que respeitam o Senhor. E nós não queremos apenas honrar os que te respeitam, nós queremos também te respeitar. E te respeitando, acolher a tua igreja, nossa família, os nossos amigos de verdade. Possamos usar o dinheiro e não se deixar usar por ele. Que o dinheiro seja nosso e não nós dele. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. E nós não podemos amar a Deus e o dinheiro. Serviremos a um e desprezaremos ao outro. Ajuda-nos, Senhor, a tratar a todas as pessoas bem, mas de maneira especial os mais humildes. Que nós não nos vendamos para subornar o inocente. Que nós não nos vendamos para acusar o inocente. Quem vive assim não vacila. Quem vive assim não vacilará. Senhor, quem morará em vossa casa? Jesus, eu te apresento todas as pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pessoas doentes no corpo, na alma e no espírito. Abençoe, Jesus, os objetos colocados aí perto da TV para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, currículos, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, alianças, chaves da casa, do carro, local de trabalho, da moto. Abençoe essas carteiras de motoristas e abençoe esta água. Assim como do teu coração jorrou sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada, capaz de renovar as promessas do nosso batismo, e uma vez ingerida ou aspergida em nossas casas, que nos livre de todo o mal. Pedimos tudo isso para a honra e glória do teu nome. Amém.
Você que tem a água, se quiser beber um pouquinho da sua água benta. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento do altar. Você que está na sua casa, se você não tem problemas de joelho, vamos nos ajoelharmos na presença do Rei Jesus. Se você tem alguma enfermidade, fique de pé para receber a bênção das bênçãos. E apresente para Jesus o seu coração, a sua vida e as suas intenções.